A graça que nós pedimos nesta missa de hoje é o que São Paulo fala aos Efésios, que possamos nos revestir de Jesus Cristo com a santidade perfeita, com a justiça verdadeira. Essa é a vocação de todo cristão, ser outro Cristo, se assemelhar a Ele, se identificar com o nosso Senhor, ter os seus mesmos sentimentos, mesmas atitudes, uma mesma vida. Essa é a autêntica vida de todo cristão que é chamado a imitar Jesus Cristo. E você está aqui exatamente porque deseja que nosso Senhor seja o seu modelo. E justamente nosso Senhor se propõe como modelo na Santa Missa, pois Ele se imola por nós e dá a sua vida novamente, querendo resgatar cada um para que cada um possa um dia possuir a glória do céu. É para isso que nosso Senhor veio ao mundo, para isso que Ele instituiu a igreja, para isso que Ele instituiu os sacramentos, é para isso que a missa se renova, e é para isso que o padre agora prega. Porque quando o padre prega, é Jesus quem prega, né? Quando o padre fala, é Jesus quem fala. Quando virdes o padre, dizia São João Maria Vianney, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Como nosso Senhor falou para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim me despreza. Portanto, se nosso Senhor, Ele deseja novamente dar a vida por nós aqui pela missa, que renova o seu sacrifício, isso significa que para nós imitarmos a Jesus, sermos semelhantes a Ele, precisamos também dar a nossa vida. Precisamos estar dispostos, né? A oferecer a nossa vida em imolação por Jesus Cristo. Por amor a Ele, só por Ele. E é um convite que nosso Senhor faz. Conforme nós ouvimos na parábola, a festa de casamento já aconteceu. O pai enviou o seu filho que se uniu à igreja. Evidentemente que vocês devem ter percebido que na primeira parte da parábola, nosso Senhor se refere aos judeus que não aceitaram o convite. Não só não aceitaram o convite, mas mandaram matar, prenderam, maltrataram e mataram os servos enviados para convidar as pessoas para a festa de casamento, né? Mas a história se repete. O pior que para nós, que já somos filhos da igreja, batizados e fazemos profissão de fé em Jesus Cristo, a nossa negação, a nossa ingratidão ou a nossa traição a Jesus Cristo é um pecado maior do que o pecado dos judeus. Porque também muitas vezes nós negamos o convite de Cristo, né? E não estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele. E talvez se nós fôssemos provados em algum momento em que, de repente, poderíamos estar prestes a derramar o nosso sangue por Jesus, qual seria a nossa atitude, né? Qual seria a nossa resposta? O que nós faríamos? Ou seja, na verdade, o cristão, ele não precisa ter a espada diante do pescoço para poder estar diante da encruzilhada, viver por Cristo, morrer por Ele, ou negá-lo e ceder ao pecado, à apostasia, à traição. Nós não precisamos da espada no nosso pescoço. A todo momento nós somos provados e tentados pelas ocasiões, pelo mundo, pela nossa própria carne, pelos instintos. E nós provamos muitas vezes na nossa história de que barro que nós somos feitos e por quantas vezes nós traímos Jesus. E preferimos o pecado e permitimos assim que o pecado manchasse a nossa alma, né? A nossa alma manchada é como se nós pisássemos sobre ela e cuspíssemos nela. É como se nós expulsássemos o Espírito Santo do nosso coração. É essa a fraqueza humana que cega o homem a ponto de matar o próprio Deus em si mesmo. Isso se chama pecado mortal, né?
E do mesmo modo que os judeus, não aceitando o convite, tiveram um castigo, por exemplo, como a cidade de Jerusalém, que foi destruída, da mesma forma nós também seremos castigados se renegarmos a Jesus, rompermos na alma o vínculo de amor com Ele. Qual vai ser o nosso castigo? Pior do que a cidade destruída, vai ser a alma perdida por toda a eternidade, porque se nós não tivermos a veste nupcial no último dia, qual vai ser o castigo do pecador? Como está na parábola, o homem que não tinha vestimenta nupcial, ele foi arrancado ali do festim, foi amarrado de mãos e pés, foi lançado nas trevas exteriores, como nosso Senhor fala claramente a respeito do inferno, trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes. 1000 vezes pior do que uma cidade destruída, é uma alma condenada, né? Por toda a eternidade. Por isso que o Evangelho termina muito bem, quando nosso Senhor fala, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Ou seja, nós fomos chamados. Para sermos escolhidos, nós precisamos permanecer fiéis a Jesus Cristo e conservar a sua imagem, a sua face, a sua identidade em nós, pela graça, de tal maneira que estejamos revestidos de Jesus Cristo com a veste nupcial. Todas as pessoas aqui presentes, né? Não creio que haja alguém que não tenha sido batizado, mas pode acontecer, é normal, né? Uma criança ou até mesmo um adulto que está se convertendo, né? Seja lá quem for, se não foi batizado, você vai ter a graça então de uma hora, quando chegar esse momento, o padre vai colocar sobre você uma toalha, né? Uma toalha branca, que simboliza justamente a veste nupcial. E o padre entrega e diz: recebe esta veste branca, que procurarás levar sem mancha, até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, é o nosso desafio, né, de conservar a inocência batismal. Eu falo por mim que sou pecador. Não foi possível, né, conservar a veste nupcial, a inocência batismal. Santo Agostinho também dizia a respeito de si, que era tão pequenino e já tão grande pecador. Portanto, muitas vezes é essa, infelizmente, né, a triste realidade de muitos cristãos que não são fiéis ao batismo e às promessas feitas no dia em que foram santificados, né, pela água. Mas eu sei que nosso Senhor, na sua misericórdia, né, sabendo que os batizados o trairiam com o pecado mortal, Jesus instituiu outro sacramento, que é a confissão, para que a pessoa possa recuperar a vestimenta nupcial. E é o caso de todas as pessoas que estão em estado de graça, né? Tem a veste nupcial na alma, está revestida da graça, se assemelha a Jesus Cristo, de tal maneira que o Pai, quando olha o cristão, vê nele a imagem de seu filho. E o Pai pode dizer: este é meu filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu amor. O Pai então nos ama, vendo a imagem de Cristo impressa na nossa alma, revestida da graça, né? Só que, mesmo que a pessoa recupere pela confissão a veste nupcial, não significa que por si só ela já está salva, né? Porque ela vai precisar conservar esse estado de santidade até o fim de sua vida. Mas isso não é tão simples, conservar o estado de graça. São Francisco de Sales, lá no livro A Filoteia, quando ele fala, né, a respeito da devoção, ele diz que o fato da pessoa estar em estado de graça é porque ela tem na alma o amor de Deus.
Mas se a pessoa está determinada de fazer só o bem, sempre o bem, em todo momento de sua vida, isso significa que a pessoa, ela tem na alma não só o amor de Deus, mas ele identifica isso como caridade. Caridade. A pessoa quer fazer só o bem, só a vontade de Deus. É a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que a pessoa está condicionada já a fazer o bem, porque a graça o impulsiona, e ela é incapaz de fazer um pecado mortal, ou até mesmo um pecado venial deliberado. Mas ainda não é o suficiente. São Francisco de Sales vai falar a respeito da devoção propriamente dita. É quando a pessoa, além de ter o amor de Deus, além de ter a caridade de fazer o bem, sempre o bem, pela devoção, ela vai fazer sempre o bem com toda a generosidade, com todo o amor, com toda a dedicação, com todo o empenho, com toda a força do seu coração, com toda a alegria, disposto, portanto, a sofrer por amor a Cristo e dar a vida por Ele. Os santos, meus amados irmãos, são exemplos extraordinários para nós, né? Os santos são exemplos extraordinários de pessoas que viveram na graça, mas tinham a caridade, mas também tinham a devoção. Estavam com a alma revestida da imagem de Cristo, faziam tudo por amor, mas faziam tudo com toda a generosidade possível. Esse mês de outubro, como eu falei aqui no começo, nós temos muitos exemplos de santos, né? Até convertidos, que certamente deixaram uma vida tíbia, relaxada, uma vida medíocre, para se agigantar no caminho em direção à perfeição deste amor pleno, pelo qual a pessoa se entrega totalmente a Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Começamos o mês de outubro muito bem, com esta grande santa, que era pequenina, né? Que era uma menina, que tinha defeitos, por exemplo, da susceptibilidade, muito mimada, ela era extremamente sensível e se irritava e se chateava pelas pequeninas coisas, não suportando as humilhações. Mas Deus lhe deu a graça da conversão aos 12 anos, quando na noite de Natal, pela última vez, ela suportou das irmãs alguma recriminação sem chorar. E ali ela permaneceu firme, quando Deus lhe deu a graça, portanto, a partir daquele dia, de ela esquecer sempre de si mesma, como ela fala na história de uma alma, né? Dando passos de gigante no caminho da santidade, olhando para Jesus sempre e confiando no seu amor misericordioso. Mesmo vendo as suas imperfeições e fraquezas, mesmo no Carmelo, vivendo por 9 anos, uma vida de silêncio, de contemplação, mesmo numa vida totalmente entregue a Deus, ela sim soube amar a Cristo, né? Na caridade, na paciência, na humildade, nos pequeninos deveres da vida de Carmelo, nos sacrifícios, quando ela, portanto, ia se imolando, se entregando, até finalmente a se consagrar ao amor misericordioso, né? E morrer no ano de 1897, consagrando-se ao amor misericordioso. Uma alma que viveu a imolação de si e chegou à heroicidade de se oferecer como vítima de amor a Jesus Cristo. Também se converteu, né? E também chegou à perfeição. Não através de coisas extraordinárias, mas das coisas pequeninas do dia a dia. Vocês sabem, né, que Santa Teresinha morreu com 24 anos,
e teve a graça de nunca manchar durante a sua vida a vestimenta nupcial, pois ela nunca cometeu um pecado mortal, né? Para não me estender tanto, né? Eu sei que ainda posso falar um pouco, mas é para citar alguns santos tão extraordinários que temos neste mês de outubro, como no dia 4, São Francisco de Assis, que também viveu essa radicalidade, né, de deixar as coisas do mundo e servir a Deus na pobreza, na evangelização, no cuidado dos pobres. Essa oração tão bonita que ele nos ensinou, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, não é? Onde houver ofensa que eu leve o perdão. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aqui de passagem, né, este exemplo bonito de São Francisco de Assis. Também convertido, né? Deixou o mundo, foi seguir a Jesus. Posso contar mais um caso bonito de santo deste mês de outubro? Dia 6, celebramos São Bruno. São Bruno, um santo alemão da Idade Média, muito inteligente, que se formou nas universidades de Paris, chegou ao sacerdócio e depois foi professor, renomado em Paris. Mas lá ele teve a oportunidade de assistir um velório de um homem que estava ali num caixão dentro de uma igreja onde se celebrava uma missa de corpo presente. E o padre Bruno viu o milagre do defunto falar por 3 vezes. Em tempos passados, enquanto se rezava o ofício dos defuntos pela alma do falecido, que falou a primeira vez: morri e serei julgado, criando expectativa na assembleia, né? Até que novamente ele se ergue para falar uma segunda vez: morri e fui julgado. E depois de um tempo, uma terceira vez: morri, fui julgado, estou condenado. Um fato verídico, um fato milagroso, que foi ocasião para que o padre Bruno entendesse que toda a ciência e conhecimento que ele tinha não serviria de nada se de fato ele não vivesse uma radicalidade de consagração total a Deus. Uma coisa não dispensa a outra, né? Mas Deus inspira conversões mais profundas, e assim, o que ele fez? Ele foi ser monge cartucho com São Hugo, fundando essa nova ordem que tem uma característica própria, porque além dos votos de obediência, castidade, pobreza que eles fazem, ainda um outro voto que se chama o voto de silêncio perpétuo. Quer dizer, vejam que exemplo bonito, né, que nos inspira também a viver essa consagração a Deus. E eu diria que nossa vida também nos coloca diante de desafios, de dificuldades. Nós carregamos esse dom maravilhoso da graça de Deus em vasos frágeis. A qualquer momento nós podemos trair a Jesus, manchar essa veste. Meus amados irmãos, existe um segredo, né, que explica a resolução e a tenacidade destes santos que foram fiéis até o fim da vida. É a oração. É impossível perseverar, é impossível ser só de Deus, é impossível viver uma vida de consagração total a Deus se nossa alma não estiver fortalecida pela oração. O mês do Rosário, né, que nos fala do terço, do Rosário, é exatamente para nos lembrar que esta oração é poderosíssima, né? Eu agora, esses dias lá em Nova Iguaçu, rezei o Tríduo do Rosário. Eu sei que estou me estendendo um pouco, né?
mas eu fico até encantado de ver a paciência de vocês. O fato é que o tríduo, 3 dias somente, né? Para a gente rezar o rosário de joelhos diante do Santíssimo exposto, muito pouco, na verdade. Mas eu posso aqui garantir para vocês que força que nos dá a oração em comum do rosário diante do Santíssimo, toda a comunidade rezando junto, né? É muito pouco, porque lá na minha cidade, em Bom Jesus do Itabapoana, a gente tem, durante o mês de outubro, o Rosário da Madrugada, né? Que vai do dia 1º de outubro até o dia 13. 5 horas da manhã, a igreja lotada, as pessoas de joelhos rezando o rosário diante do Santíssimo. Se o tríduo, né, já foi uma força para mim, para os fiéis lá em Nova Iguaçu, pudemos experimentar isso, eu imagino como é que deve ser 13 dias seguidos. Uma única vez lá na paróquia, no ano de 2009, o padre, na época, José Paulo Vieira, que é meu padrinho de ordenação, ele quis rezar o mês inteiro, não só até o dia 13 de outubro. Naquele ano de 2009, Deus inspirou para ele essa generosidade de rezar o rosário o mês inteiro, até o dia 31, que na verdade pode se emendar até o dia 2, né, dia de finados. Pois bem, assim ele fez. E foi a última vez. A sua generosidade, a sua entrega, a sua imolação foram tantas, né? Foi de tal tamanho que ele veio a falecer justamente naquele dia 2 de novembro, quando voltava do cemitério, quando visitou o túmulo de seu pai, entrava com o carro na garagem para celebrar a missa e ele teve um infarto, né? Uma vida dedicada, um apostolado heróico, um mês inteiro rezando o rosário, Deus aceitou o seu sacrifício, né? A sua entrega total. A missa já não foi celebrada por ele, outro padre celebrou pela sua alma, né, naquele dia. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Façamos a nossa escolha agora por Jesus, vivamos e estejamos prontos também de morrer por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar as verdades de nossa fé.